Muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos ser bem orientados na noite de hoje, para não corrermos o risco de falarmos das nossas paixões e dos nossos pontos de vista que por vezes são muito distorcidos ainda, Porque a doutrina espírita é uma coisa muito séria e nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande com a doutrina espírita. A doutrina espírita é um grande presente que nos foi dado pelo próprio Jesus, quando nos encaminha os seus emissários e toda uma equipe de trabalhadores que não se compunha tão somente pelos espíritos desencarnados que vem trazer a codificação até Allan Kardec, o conjunto das ideias para que Allan Kardec pudesse codificar. Esse conjunto de trabalhadores se fazia certamente dos espíritos desencarnados, mas também daqueles espíritos encarnados que ombrearam e que jornadearam lado a lado com Kardec nas funções da mediunidade, da organização do movimento espírita, da doutrina espírita, na organização dos centros espíritas e também aqueles que o precederam e aqueles que vieram depois dele. Porque era da vontade do próprio Cristo, do próprio Jesus, que essa doutrina tivesse o objetivo de surgir na Terra no momento apropriado, depois do amadurecimento das ciências, o pensamento, para que nós pudéssemos beber da sua fonte de uma forma muito racional, sem o emprego das paixões, mas baseados na capacidade de diferenciar as informações e dessas informações tirar um rumo para as nossas existências. A doutrina espírita, então, vem se confirmar como sendo o Consolador prometido, porque tem o objetivo de nos trazer consolo às nossas vidas, às nossas consciências e aos nossos corações, nos dizendo que o objetivo de todos nós é aperfeiçoamento. O objetivo de todos nós é de crescimento e de despertar. Tanto que Kardec vai colocar em uma de suas falas, quando fala da necessidade de nascer, morrer, renascer e progredir sempre, que a lei é progredir. E o próprio Jesus, quando vem nos visitar, estando junto com seus discípulos, diz que o objetivo sempre é de atingirmos a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, dizia Jesus. E, obviamente, Jesus não nos chamava à responsabilidade de atingirmos a mesma perfeição de Deus, mas nos colocava que Deus é um parâmetro para que nós possamos nos aperfeiçoar. E quando falava dessa necessidade de aperfeiçoamento, por certo, falava do aperfeiçoamento das individualidades, mas colocava também que no aperfeiçoamento das individualidades dá-se sempre o aperfeiçoamento das coletividades. As coletividades humanas e espirituais, todas tendem à perfeição. Todas têm o destino final de aperfeiçoar-se. E isso se dá em todos os campos, nos mundos conhecidos, nos mundos desconhecidos. Porque nos coloca nos coloca a doutrina espírita, que os passos são os mesmos para todos os entes, nascendo sempre dos estágios mais primitivos, até atingir os estágios mais evoluídos. E assim se dá também com os globos, e assim se dá também com as humanidades. E os progressos partem, por certo, do indivíduo para a coletividade, mas também da coletividade para com o indivíduo. Porque todos nós, inseridos em uma lei de sociedade, vamos aos poucos descobrindo nas nossas necessidades, através da nossa intelectualidade, os meios
de satisfazer as necessidades que as demandas nos colocam, mas a partir do momento em que nós nos aperfeiçoamos e satisfazemos essas mesmas necessidades, também auxiliamos o progresso dos mundos. E a doutrina espírita vem nos colocar assim, que os mundos todos se encadeiam também e tendem à perfeição. Nascendo nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, aquelas onde surgem as primeiras experienciações, aquelas primeiras formas de sociedade, as primeiras interações com o mundo material, despertando as suas potencialidades, partindo depois aos mundos de provas e expiações, o mundo em que nós estamos, no qual nós nos encontramos. Surgindo mais tarde a transformação para o mundo de regeneração, os mundos de regeneração, os mundos celestes, os mundos felizes, tudo se encadeia para a perfeição. E vejamos que já quando da codificação da doutrina espírita, Kardec tem a oportunidade de nos trazer no livro A Gênese. Eu vou ler aqui porque o objetivo hoje é de fazermos um estudo. No livro A Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos, Kardec nos diz que a fase em que estava vivendo a doutrina espírita nascedora naquele instante era mais um desses momentos de transição e de transformação. E que a transição do mundo, então, de provas e expiações, no qual ainda estamos inseridos, mas que passaria ao mundo de regeneração, já havia começado há cerca de 100 anos atrás, antes do surgimento da doutrina espírita. E que esse tempo de findar-se, esse processo de regeneração, não se poderia dizer quando exatamente aconteceria, mas que haveriam alguns sinais pelos quais nós conheceríamos essas fases de transição. E recordamos que o próprio Jesus tem a oportunidade de nos falar quando lhe perguntaram quais seriam os tempos, quais seriam os sinais de que os tempos haviam chegado, e Jesus dá uma série de descrições do seu Evangelho. E Kardec, então, ouvindo a doutrina espírita, vai ter a oportunidade de colocar no livro A Gênese uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir senão sem comoção. Haverá luta inevitável de ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Será, pois, desta luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, não cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Porque quando nós ouvimos falar da transformação dos tempos, nós temos ouvido uma série de colocações que nos diziam que a transformação se dará através de cataclismos, de maremotos, de terremotos, de desastres naturais e que isso caracterizaria a transformação dos tempos. Mas o que nos coloca a espiritualidade na organização de Kardec é que os tempos seriam colocados pela transformação e pelo embate de ideias. E ele coloca então, a humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. É a um desses períodos de transformação, ou querendo-se, crescimento moral, que a humanidade chegou. A geração que desaparece, vejamos que Kardec falava da geração que desaparecia a partir de 100 anos antes do surgimento da doutrina espírita, e que ainda agora passa nessa transformação. Levará consigo os seus preconceitos, os seus erros, e a geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo um movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade.
Tendo chegado nesse tempo, uma grande migração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, serão delas excluídos. E a espiritualidade tem nos colocado que nós estamos chegando em um tempo de renovação. E que o tempo em que adentramos agora, o tempo da regeneração, pede que, enquanto nos mundos de prova, primitivos e de provas e expiações, a característica dos espíritos que nestes mundos habitam sejam de maior presença do mal ou da ignorância e menor participação do bem ou do altruísmo. E que, chegado esse momento de transformação, passa a haver um equilíbrio em que o bem passa a imperar sobre o mal. Maior tendência para o bem, para as ideias de transformação, de colaboração, de altruísmo, de caridade. E aos poucos o mal dos seres humanos vai diminuindo e assim o mundo vai sendo transformado. E, obviamente, nós não estamos falando aqui ainda da transformação para um mundo feliz. Nesse mundo de regeneração, ao qual nós adentraremos, por certo, ainda haverá a figura do mal. Ainda haverá a figura das doenças, das misérias, ainda haverá a figura dos embates, a das violências, mas essas ideias serão suprimidas cada vez mais pelo desejo crescente do bem. E é nesse período em que nós nos encontramos. Mas nos coloca, por fim, a espiritualidade. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Duas gerações, uma voltada ao mal e outra que começa a buscar o bem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises foram seguidas de uma era de progresso. É um desses movimentos gerais que se opera nesse momento e que deve trazer o remanejamento da humanidade. Porque quando nós ouvimos a espiritualidade falar, repetindo as palavras do Cristo, dizendo que um novo céu e uma nova terra haveriam de nascer, nós acreditamos que bastaria a encarnação de um sem número de espíritos, já mais elevados, para que a transformação se fizesse no mundo em que nós vivemos. E nós acreditávamos que, por encanto, Deus, na sua bondade infinita, nos concedesse a graça de que de um dia para outro todo o mal fosse extirpado da terra e que em uma noite, dormindo sobre uma cama de espinhos, acordaríamos o dia seguinte em meio ao jardim repleto de rosas, repleto de flores. Quando nos coloca a espiritualidade que todo o processo de transformação traz em si a necessidade de um embate. E isso se dá mesmo em nós. Recordamos a figura de Paulo de Tarso quando dizia das suas dores, da dor do bom combate. E dizia que quando buscava fazer o bem, não se via capaz. Porque eis que o bem que quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse ainda faço. E falava assim Paulo de Tarso da necessidade dessa busca, desse combate, desse aprimoramento que não se dá por mágica, que não se dá por magia, mas que se dá por luta incessante e por construção do bem e da ideia do bem. E é isso que nos vem colocar a espiritualidade nessas páginas trazidas por Kardec. Na questão 790 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade?
E a resposta da espiritualidade é: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. E assim como o homem não passa da infância da maturidade como num passe de mágica, também os globos não avançam, as civilizações não avançam, as sociedades não avançam como num passe de mágica. E Kardec pergunta, sendo assim, é razoável condenar-se a civilização? E a resposta é: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Mais à frente, Kardec vai fazer uma pergunta que eu acredito que seja pontual para os dias que nós vivemos hoje. Questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Uma civilização completa. E vejamos bem que hoje em dia, depois de todos os avanços tecnológicos que nós alcançamos, depois de todos os avanços estruturais, materiais, de todas as transformações sociais, nós por vezes acreditamos que vivemos em uma civilização completa. E nos responde a espiritualidade: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não serei mais do que povos esclarecidos. Só tendo percorrido a primeira fase da civilização. E Kardec comenta: a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engreda males especiais, desconhecidos num estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na acepção do termo verdadeira, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o mais forte, em que a vida do homem, suas crenças, suas opiniões, sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário.
E ao indagar sobre a questão da igualdade dos povos, das raças e dos indivíduos, também na parte terceira do Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz a Kardec que a igualdade total é uma utopia e que não poderá acontecer. Porque haverão sempre aqueles com maiores aptidões do que os outros, aqueles com maiores vontades do que os outros, aqueles com maiores méritos do que os outros, mas que no cerne do Espírito, todos nós somos iguais perante Deus. Então, o que se coloca na sociedade atual, na qual nós estamos vivendo, e na qual nós nos perguntamos o que está acontecendo, afinal de contas, com a civilização em que nós estamos vivendo. Diante de tantos embates, diante de tantas questões de diversidade, quando o próprio Jesus dizia que, chegado o tempo, nós veríamos o pai se voltando contra o filho se voltando contra o pai, que haveria a divisão necessária, porque ele não havia vindo ao mundo para trazer a paz, mas sim a divisão. E nós entendemos errado quando acreditamos que Jesus se colocava como alguém que, através da força, impunha uma divisão social. Mas Jesus colocava uma divisão para o bem e para o mal. Para aqueles que buscassem as coisas corretas, justas, e aqueles que apenas se satisfizessem nas coisas mundanas, hedonistas, as coisas mais prazerosas, as questões materiais. Porque a doutrina espírita também vem nos dizer que a função da doutrina espírita primordial é a de combater o materialismo. Não a matéria, mas o materialismo. E o que vem a ser esse materialismo? Não as questões do uso fruto, da busca, da aquisição das coisas que nos são necessárias, mas da escravidão do espírito pela matéria. Da busca do ser apenas pelo sentido material, pelos prazeres mais imediatos, pelas ilusões sociais. E lembramos que certa vez um espírito amigo nos disse que a função primordial da doutrina espírita é a de causar profunda desilusão. E nós ficamos chocados, porque acreditamos que desilusão seja uma coisa extremamente negativa, quando não é. Quando a espiritualidade nos diz que a doutrina espírita tem o objetivo de nos causar, de nos provocar a desilusão, é desfazer ilusões. Nos colocando assim metas, rumos, objetivos verdadeiros para a nossa existência. E assim, quando nós passamos a viver segundo esses preceitos, nós passamos a assumir a transformação do mundo em que vivemos. Existe um livro muito interessante do Espírito Vinícius chamado Em Torno do Mestre. E nesse livro, o discípulo tem um diálogo profundo com o mestre que se coloca das suas preocupações e das suas angústias, vendo o mundo como se coloca. E Jesus nos diz, depois de ser perguntado pelo discípulo que lhe diz: Senhor, há tempos ouvimos que o mundo haveria de transformar-se e de que eram chegados os tempos, mas os tempos não chegam, nunca chegaram. O reino dos céus haveria de vir e estaria vindo, mas não chegou esse reino dos céus. Porque vemos tamanha miséria na terra, tamanho despautério entre os homens, e não vemos o reino dos céus. E Jesus diz: te enganas, o reino dos céus haverá de vir, está vindo e já chegou para aqueles que o sabem buscar. E o reino dos céus, segundo o que colocava Jesus, é aquele reino íntimo
dentro de nós mesmos, no qual nós nos encontramos dentro de nós mesmos, vivendo em um mundo exterior, vivendo em um mundo que nos abraça, um mundo no qual nós nos colocamos como abrigo, mas vivendo no mundo sem ser do mundo. Porque o que importa é a vivência íntima. Por isso dizia Jesus que o reino dos céus haveria de vir e está vindo. Porque o reino dos céus está aqui e agora dentro de cada um de nós. Mas é necessário que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Kardec, então, vai perguntar sobre liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência do pensar? E a resposta é: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem com todos os seus pensamentos, como todos os outros pensamentos. Questão 836. Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Não. Assim como não o tem com referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. E a questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do seu progresso. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E eis porque nós, enquanto espíritos, somos seres infinitos, não eternos. Eterno somente aquilo que não tem princípio, não tem fim. Deus é a única coisa, o único ente eterno em todo o universo. Mas nós somos infinitos. Nós tivemos um princípio, mas apesar de vivermos todas as existências físicas, não teremos um fim, apesar de todas as mortes. E nessa infinitude, o grande presente que nós recebemos de Deus chama-se livre-arbítrio. Porque nós só podemos progredir através dos nossos próprios méritos e dos nossos esforços de crescimento e de transformação. E para nós terminarmos, existe um livro muito interessante que se chama Encontro com Chico Xavier. E nesse livro, Emmanuel traz uma mensagem que é muito interessante. Comumente surpreendemos muitos companheiros que falam em renovação do trabalho, solicitando reformas violentas, como se todos os seus contemporâneos estivessem no mesmo grau de cultura intelectual em que já se encontram. Entretanto, se fossem recenseados aqueles irmãos da humanidade que apenas guardam consigo, por enquanto, leves traços de alfabetização imperfeita, de certo não se alegrariam em vendo arrastados pelo vento da transformação para passearem sem preparo justo determinadas empresas de realização e serviço. Demoram-se muitos no exame da liberdade,
rogando a independência imediata e sem freios para as criaturas. Qual se a liberdade verdadeira não bastasse no dever retamente cumprido? Mas se vivessem nos obstáculos em que se estacionam os espíritos inexperientes e inseguros, é possível que essa espécie de liberdade tão somente os levasse a sofrimento sem loucura. E aqui ele coloca algumas receitas interessantes. Se quisermos um mundo melhor, saibamos construí-lo. Progresso espiritual não vem por osmose. Não vale a melhoria de alguns sobre o estrangulamento de milhões. Interessante isso. Não vale a melhoria de alguns sobre o estrangulamento de milhões. Amemo-nos para instruir-nos reciprocamente, começando pelo respeito de uns aos outros. A civilização com Jesus, por mais ampla na conceituação em que se defina, resumir-se-á sempre em 4 itens. Evolução, sim. Violência, não. Solidariedade primeiro. Educação sempre. E, para concluir, irmão Saulo, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, comenta essa mensagem de Emmanuel dizendo o seguinte: o progresso civilizador é um esforço contínuo de aperfeiçoamento e adaptação. Os homens afeiçoam sua cultura pelas conquistas dos mais aptos e esclarecidos, mas, ao mesmo tempo, procuram adaptar a maioria menos apta às novas condições de vida que vão surgindo. O ímpeto dos vanguardeiros é constituído pela inércia da massa. Quando se quer romper essa inércia e realizar mudanças violentas, surge a necessidade da coação e da subjugação. Quase inevitavelmente, na condição de suprimir os direitos da maioria a pretexto de libertá-la. Alguma coincidência com o momento que nós estamos vivendo hoje? Em que se coloca da necessidade de suprir a vontade e o direito de milhões, em detrimento da sorte de alguns poucos. Quando se quer romper essa inércia e realizar mudanças violentas, surge a necessidade da coação e da subjugação. Quase inevitavelmente, na contradição de suprimir os direitos da melhoria a pretexto de libertá-la. Civilizar é, sobretudo, humanizar. As maiorias menos capazes devem ser elevadas ao nível das minorias avançadas. Mas, se não levarmos em conta o fator tempo, a adaptação da maioria implicará longos períodos de desrespeito à sua condição e aos seus direitos, advindo injustiças e sofrimentos coletivos incalculáveis. Os esforços civilizadores entram no torvelinho do círculo vicioso, com a repetição dos erros a que se pretendia eliminar. A história está repleta dos exemplos desses retrocessos perigosos. O processo civilizador do cristianismo é espiritual e não material, porque o homem é espírito e não matéria. Seu objetivo não é a quantidade, mas não é a quantidade, mas a qualidade. Seu método não é massivo, mas coletivo. Opera não em termos de massa, mas de coletividades.
A adaptação deve decorrer de estímulos e não de pressões. A adaptação aos novos tempos deve decorrer de estímulos e não de pressões ou de opressões. O respeito pelos outros, tão pouco praticado até agora, é o cimento da construção do novo mundo. Daí a conclusão de Emmanuel. A evolução estimulada pela solidariedade humana e pela educação, com exclusão da violência que pertence à barbárie, é o único caminho da civilização com Jesus. E o que nós retiramos de todas essas observações aqui? Só existe possibilidade verdadeira de civilização com Jesus. Não por outra razão. Jesus dizia: eu sou o caminho, não um caminho. O caminho. A verdade, não uma verdade. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As diretrizes da sociedade, as diretrizes da liberdade, as diretrizes da igualdade não podem ser alcançadas fora do entendimento do Evangelho de Jesus. E aqui nós não queremos dizer que enquanto cristãos nós devamos sair ao mundo para fazer proselitismo, para transformar todos segundo a nossa crença, porque isso seria uma violência de consciência. Mas isso quer dizer que, enquanto cristãos, e cabe lembrar uma colocação de Kardec, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um e outro a mesma coisa. Enquanto espíritas e, portanto, enquanto cristãos, nos cabe compreender que nós não podemos auxiliar e não conseguiremos auxiliar a transformação do mundo em que vivemos, senão através dos preceitos do Evangelho, da vivência do Evangelho, do entendimento do Evangelho, da exemplificação do Evangelho. E não conseguiremos transformar o mundo dentro de uma casa espírita. A casa espírita é o nosso templo, a nossa escola, onde nós vamos buscar as lições, o entendimento, o aprendizado, a renovação, o fortalecimento, para vivermos lá fora. Porque, não por outra razão, nos dizia Emmanuel, em 2 obras, que para Jesus o templo é uma oficina e a oficina é um templo. O que quer dizer, o que equivale a dizer que o mundo no qual nós vivemos, lá fora, a oficina na qual nós trabalhamos as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, as nossas relações de estudos, as nossas relações de trabalho, essa oficina também deve ser o templo. E através dessa vivência, aos poucos, como dizia Paulo de Tarso, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aos poucos, as ideias do Cristo vão tomando a sociedade,
o mundo e levantando a massa toda. Começando por nós, vivenciando em nós, exemplificando em nós, porque, como nos disse o irmão Saulo, a transformação não é uma pressão e nem uma opressão, mas é uma exemplificação. Nós agradecemos a paciência e as vibrações de todos, pedimos desculpas pela simplicidade e desejamos que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Muita paz a todos nós.